Olá, muito boa tarde. O meu nome é Bílio de Almeida Silva. Muitos me conhecem por L.A. Marés. Sou professor holístico, estou ligado às terapias holísticas há cerca de quase 39 anos e radiestesista. O que me traz hoje a esta gravação e projeção direta é precisamente falar sobre uma matéria que é um tanto ou quanto delicada, mas que de uma certa forma nos traz algum conhecimento, alguma clareza de entendimento. Vou-vos falar sobre o que são campos magnéticos e o que são campos elétricos e, na sua sematização, o que são campos eletromagnéticos. Tem havido algumas perguntas sem resposta, não quer dizer que eu seja tentor de todas as respostas, sobre esta matéria. Poderemos dividir campo magnético em dois, uh, em dois temas: campos magnéticos naturais e campos magnéticos artificiais. O que é esta coisa do campo magnético natural? O campo magnético natural é aquele que é emitido por todos os elementos da natureza, por isso se chama natural, e que realmente tem uma preponderância muito grande no equilíbrio até do ecossistema. Ele é composto por duas energias, como todas as coisas, existe dualidade em tudo, e de uma forma equilibrada, quando está a administrar-se de forma equilibrada, realmente ele é nocivo. Quando se mostra de uma forma desequilibrada, ele acaba por ser. Quando está equilibrado, ele é realmente positivo. Quando é desequilibrado, ele é nocivo. Quero dizer. Quando é que um campo magnético de ordem natural se desequilibra? Quando também, por sua necessidade, ele tem que reequilibrar alguma coisa. Veja a estrutura vulcânica, por exemplo. Isto se falarmos um pouco, embora eu não seja um expert em geologia, nem em geobiologia, espero um dia vir a ser, mas, e possam, me perdoem quem possa achar que estou a ser pretencioso, mas o campo vulcânico, o expelido magma, que tanto assusta as pessoas, também acaba por ser um recalibrar da energia daquele espaço. Pela transformação, pela explosão, pela libertação, mas também tem a existência de gases tóxicos que são nocivos para a saúde do ser humano. Mas cada elemento que é expelido do núcleo da Terra naquele vulcão, ele também gera um campo magnético e também revitaliza na sua passagem, ou poderá vir a revitalizar na sua passagem, o campo magnético já existente. Então estamos a falar de um campo magnético natural. Os cristais, compramos nas lojas cristais, principalmente nós terapeutas que gostamos muito de cristais. O que é que nós fazemos? Compramos o cristal com uma finalidade. Muitas vezes não sabemos que esse mesmo cristal já tem, por si próprio, aquilo que chamamos de uma energia própria, mas também por si próprio podemos dizer que essa energia é uma energia magnética que poderá ser retraída ou expandida. Ela está em retração ou adormecida quando o cristal não é programado para o fim para o qual o compramos. Quando o colocamos em frente ao chakra da terceira visão, emitimos, mentalizamos a nossa intenção, emitimos um feixe um feixe magnético natural, emitido por nós, para aquele cristal, nós vamos programar a nossa intenção naquele cristal e fazer com que aquele campo magnético depois se expanda na sua ação. E depois temos os campos magnéticos artificiais. Os campos magnéticos artificiais, eles são produzidos
pelos campos elétricos, normalmente. Então vamos ver uma coisa. O que é um campo elétrico? Um campo elétrico é um campo de emissão e expansão. Esse campo é composto por íons, neutrões e prótons, e esse campo pode ser a partir de uma certa frequência, visto que nós estamos sempre dentro de um campo elétrico, não o podemos esquecer, de baixa frequência, mas quando ele ultrapassa uma certa frequência, esse campo passa a ser nocivo para a saúde pública e para todos nós, nas nossas casas, por exemplo. Um gerador de campo elétrico são os nossos eletrodomésticos e principalmente tudo aquilo que emite imagem ou recebe, neste caso, recebe também imagem. Ao estar aqui a gravar, eu estou aqui sob a influência de um campo elétrico que gera um campo magnético. E é esse campo magnético a que eu, de uma forma despretensiosa, chamo campo magnético artificial, porque realmente não tem nada a ver com um processo geotérmico, com um processo geotelúrico, com um processo aquático, não tem nada a ver com isso. É precisamente a emissão do sinal. Há aqui uma emissão de um sinal que, à partida, tenho consciência, é um sinal de verde negativo, não é? Para poder também dar-me uma noção de contraste de cor nesta gravação, senão tudo sairia preto e branco. E não só. Há uma frequência de verde negativo e eu, ao estar à distância que me encontro, procuro estar salvaguardado dessa mesma frequência. Porque se eu me colocar em cima, eu estou a expor o meu maior órgão, onde estão centrados, onde estão localizados todos os meus pontos neurosensores que estão ligados ao meu campo do sistema nervoso periférico e central. Então eu estarei a afetar toda a minha massa atómica e também estarei a afetar todo o meu sistema nervoso. Daí a que esse campo elétrico, que gera um campo magnético, ele gera por si próprio uma espiral. Uma espiral muito parecida com a espiral do ADN, mas sendo nociva, não é? Ela está em rotação e é expandida, e é essa espiral a que eu chamo de espiral de campo magnético, ou eletromagnético, no caso. Campo magnético nocivo, ou seja, o campo eletromagnético. Muitas vezes as pessoas me perguntam: mas professor, diga-me uma coisa, quando eu vou fazer um raio-x, eu estou a ser bombardeado por um campo magnético ou por um campo elétrico? Dir-vos-ei o seguinte: estão a ser realmente bombardeados por um processo eletromagnético de alta frequência. Por isso é que ele existe e ele é projetado em vocês diretamente no local ou uma certa distância, não é? Dependendo do tipo de raio-x. O que é o raio-x? É uma frequência eletromagnética de alta resolução, é uma verdade, para poder ler o vosso interior, e normalmente os raios-x têm a ver com um estudo do vosso aparelho esquelético ou do nosso aparelho esquelético. Para fazerem essa observação, um raio-x à coluna, um raio-x ao meu braço, ao meu antebraço, à minha perna, ao meu pé, ao meu crânio, tudo isto, claro que por isso existe uma alteração da carga atómica que é projetada pelo corpo humano, não é? Daí que o operador se encontra numa cabine revestida
nas suas paredes, para quem não saiba, ela é revestida a chumbo, para que aquela carga radioativa, ora bem, radioativa, essa radioatividade não deixa de ser uma carga eletromagnética que penetra todo o nosso corpo ou o local que está. Mas sendo só naquele local, como muitas vezes me pergunto, não vai afetar o resto do corpo. Eu poderia-vos dizer que sim, afeta, não é ali do resto do corpo, mas há uma afetação porque aquele impulso ou aqueles sinais de impulso radioativo, não é? São sinais de impulso também de energético, ruído energético de, de alta frequência, vai também ser transportado pelo vosso aparelho linfático e posso-vos dizer, se exagerarem ou se permitirem que sejam feitos vários num curto espaço de tempo, coisa que não é recomendada pelos técnicos de saúde oficial, como é óbvio, o que é que acontece? O vosso corpo passa a ser um ímã. Mas um ímã que passa a captar ainda mais, se ele já capta, passa a captar ainda mais todas as cargas eletromagnéticas nocivas que tenham à vossa volta. Vou-vos dar um exemplo. Também, para além da máquina de raio-x, vocês têm o vosso, como eu tenho em minha casa, o vosso micro-ondas. Muitas vezes existem pessoas que não se apercebem. Têm o micro-ondas a trabalhar e estão literalmente nas suas cozinhas, sentadas a menos de meio metro, ou 2 metros, 1 metro, 3 metros daquele micro-ondas e imaginam que aquela frequência eletromagnética que serve para aquecer aquela comida ou que serve para cozinhar, no caso das pizzas, só afeta o que está lá dentro. Então pensem um pouco. E então vamos lá perceber isto. Aquele calor que é expelido pela máquina, pelo lateral, não é um calor magnético, acaba por ser um calor magnético que os pode afetar. Então pensem um pouco. Por que razão é que o vidro do micro-ondas, ele normalmente tem a tonalidade escura, tem alguma espessura e tem, dentro desse próprio vidro, alguns filamentos transversais que têm como missão filtrar as ondas eletromagnéticas emitidas pelo micro-ondas. Ok? Mas isso não quer dizer que faça uma filtragem na totalidade. A vossa televisão dentro do vosso quarto, por exemplo, a vossa televisão dentro do vosso quarto, se tiver um quarto, imaginemos que tem um quarto em que de uma parede à outra, na sua largura, tem menos do que 6 metros quadrados, logo podem ter a certeza que a carga de sinal emitido por aquela televisão, pelos aparelhos que se encontram, principalmente se dormirem muito perto da televisão, dos aparelhos tais como a rádio, tais como, e vejam, aparelhos de rádio, aparelhos de DVD, aparelhos de box, de internet, tudo que imita um sinal logo estará a emitir um sinal a partir de verde negativo que vos poderá afetar. E esse verde negativo é uma carga eletromagnética de alta frequência que vai agir primeiro sobre o vosso esqueleto e indo pelo vosso esqueleto, pelo vosso aparelho linfático, também vai agir nas células da vossa memória. Daí que quantas das vezes estão no computador e pensam que é só um processo de cansaço óptico, o estar em frente ao computador muitas horas fazendo um trabalho. Por isso é que a Organização Mundial de Saúde recomenda que para cada 6 horas de trabalho informático existam 2 horas de descanso. Porquê? Não só para o descanso da vossa visão, como também para a descarga daquela emissão que aquele aparelho faz sobre vós, sobre o vosso campo magnético, que acaba depois por ficar alterado na sua estrutura. Não é? Se ela altera na sua estrutura, projeta realmente para os vossos órgãos, principalmente para os órgãos
que acabam por ser muito afetados por cargas, e é daí que, principalmente, e posso-vos dizer desde já, em Portugal houve um aumento de cancros da próstata, eu estou a falar como homem, devido ao facto de serem homens que trabalham muito com computadores, trabalham muito com aparelhos eletrónicos que emitem sinais de gama elevada que vai alterar realmente o seu campo magnético e acabam por também alterar também a sua estrutura orgânica de tal forma que criam bloqueios, focos de bloqueio energético, que muitas vezes as pessoas pensam que o foco de bloqueio energético tem só a ver com o seu estágio mental e emocional, quando muitas das vezes o estágio mental e emocional sim, é importante, mas ele também muitas das vezes acaba por ser alterado por aquilo que se recebe. Então, o campo magnético é alterado, a visão alterada, a visão nervo-óptico, que também é composto por um campo magnético, ele emite um campo magnético também, é quando transporta os dados sobre tudo o que vemos, não é? Isto foi feito um estudo e veio-se a verificar que a frequência magnética de alguém que é invisual para alguém que é visual, e que me perdoem os invisuais quanto a mim, são seres tão iguais quanto os outros, são válidos quanto os outros, mas só para criar uma distinção, a sua frequência magnética é uma frequência magnética mais pura do que propriamente uma frequência de alguém que passa horas e horas em frente à televisão, em frente ao computador, em frente ao telemóvel, quiçá, que esteja a ser bombardeado permanentemente por todas estas gamas eletromagnéticas. Então, o campo elétrico constrói realmente um campo magnético adverso. Ok? Temos outro exemplo bastante importante. As torres de alta tensão. O nome diz tudo. Nós sabemos que nos cabos de alta tensão, aqueles que transportam a energia das centrais elétricas ou hidroelétricas para as centrais que depois fazem, para as centrais de distribuição que fazem a distribuição nas cidades e nos campos, elas têm uma altura muito específica precisamente para que o campo eletromagnético de emissão pelos cabos na passagem dos milhares de kilowatts ou quilowatts, como queiram chamar, pelos cabos, gerando realmente um campo adverso ali, não afetem nem os campos, cá em baixo, nem precisamente, e vemos isso muitas vezes, ou as cidades, ou os campos, ou então essencialmente também as culturas. Porque as culturas são muito sensíveis aos campos eletromagnéticos. Porque é um campo magnético natural. Se formos a um campo de trigo e quem tenha realmente essa capacidade de sentir, ter a percepção energética, eu como radiestesista, eu pego num aparelho, chego a um campo e consigo medir realmente e percepcionar qual é a grelha magnética daquele mesmo campo, não é? E até da própria cultura, não é? A cultura pode estar até inclusive negativada já, ou conspurcada radionicamente, pela radionidade, ou aliás por energias eletromagnéticas negativas, não deixam de ser energias radiónicas de impulso negativo, ok? Então, mas, se repararem, junto à torre, essas mesmas torres, de alta tensão, existem umas bobines em porcelana. Que me corrijam os técnicos, porque eu não sou propriamente técnico dessa área, só sou meramente um estudioso e um investigador, mas eu entendo que, na realidade, essas bobines são bobines realmente de proteção, não é? São bobines de recarga para encurtar o tamanho dos cabos à entrada, e também são bobines de ligação dos próprios cabos. Elas têm vários gomos. Não sei se já viram radiestesia, também os bobinos de radiestesia, não é? As pirâmides de radiestesia. Tem vários gomos. Mas elas são porcelana, nesse caso, para quê? Para inibir a propagação expansiva
dessa carga eletromagnética que esses cabos, que até se chega a ouvir o ruído desses cabos, se estivermos bastante atentos, da passagem das correntes elétricas de alta voltagem, não é? Esse ruído também é um ruído que é perceptível, como eu disse há pouco. Então, para que aquela torre não seja literalmente bombardeada, se bem que algumas delas tenham alguns condutores nos pés para fazer descarga para a terra, lá vai haver uma conspurcação da terra, a terra não muda tudo, não alquimiza tudo, porque entra em saturação, não é? E vamos ver que muitas vezes o que cresce junto a essas torres, muito facilmente, não são culturas, mas ou as culturas que hajam, que eu não aconselho que sejam feitas, são culturas com risco de contaminação eletromagnética nociva. Okay? Então o que é que eu estou a querer mostrar? Estou-vos a querer mostrar que realmente existe o campo magnético positivo, através dos nossos da própria natureza, os rios quando passam, quando não estão contaminados, os lençóis freáticos que nós, radiestesistas e principalmente quem se dedica muito também à geobiologia, que é realmente uma outra área muito específica, um lugar mais, como eu costumo dizer, um lugar de especialização para técnicos, ok? Quem se dedica à geobiologia consegue detectar o lençol freático e consegue até detectar pela profundidade se aquele lençol freático pode estar a ser contaminado ou não por alguma carga geológica negativa. Então esperem aí, vamos aqui pensar uma coisa. Uma carga geológica negativa emite um feixe magnético negativo que pode afetar pessoas, animais e até, inclusive, habitações. Pode sim. Imaginem que querem comprar um terreno, compram um terreno e muitas das vezes vê-se isso nas grandes urbes, nas grandes cidades. Pessoas que compram terrenos, compram casas, não é? Só porque são muito bonitinhas, viradas para o mar, mas não há um estudo prévio. Se existem fissuras, se existem chaminés telúricas positivas ou negativas, se existem até inclusive rachas, não é? Geodésicas, enfim, não sabem. Não sabem porque partem do princípio que aquela casa, sendo bonitinha, foi colocada num lugar em que todo este estudo foi feito. Mas muitas das vezes acontece que este estudo foi feito ou foi feito à pressa, ou então, sem desmerecer quem o fez, foi feito mercê do tempo que havia para ser feita a construção, ou não foi feito mesmo. Nós sabemos perfeitamente que, e isto para quem não sabe, prédios extremamente antigos, não tendo sistema antissismo, realmente para fazer é como que uma almofada existente que permite uma ligeira deslocação do prédio de forma a que ele não crie resistência e não cai, não entra em processo de ruição rápido. Os prédios antigos, principalmente em Lisboa, onde eu morei, visto que eu estou em Portugal e sou de Portugal, eu deparava, e numa casa onde eu morei, deparei com prédios com pedras enormes. Pedras enormes nas paredes. Essas pedras enormes nas paredes, até em paredes de tabique, tinham no seu interior aquilo que vulgarmente eu chamo pedregulhos enormes. Para quê? Como não havia o recurso, ainda não havia um grande recurso ao ferro, mas aos tabiques de madeira, não é? Então era usado muito a pedra para dar consistência às paredes. Mas também para dar uma consistência de sustentação e suporte, não é? E de fortaleza, caso houvesse um sismo. Não é? Caso houvesse, ou a casa tivesse sido construída num lugar como esse, em que houvesse
um fenómeno sismológico ou acordado um fenómeno sismológico. Então, quando compramos uma casa ou queremos construir uma casa, aconselho vivamente o quê? Terem atenção ao local onde vamos mandar construir a nossa casa. Ou quando compramos, para que local, ou seja, para que direção geográfica está norteada a casa, porque muitas vezes as casas estão desnorteadas. Me perdoem, mas é uma realidade, por isso é que nós existimos para fazer esses estudos e ajudar as pessoas nesses mesmos estudos. Se uma casa está desnorteada por si própria, o que é estar desnorteada? Estar com a polaridade magnética invertida. E se ainda tiver aparelhos eletromagnéticos ou eletrónicos lá dentro a emitir feixes, imaginem o que é que vos acontece. Não é? Começam a sofrer de reumático de uma forma antecipada, começam a ter más digestões, começam a não conseguir dormir, começam a ter sonhos recorrentes e alterações de humor recorrentes, e tudo isto tem uma ligação muito grande com aquilo que nós estamos a recepcionar no nosso corpo e realmente também no nosso cérebro. Em radiestesia nós dizemos o seguinte: o objeto é o emissor, o cérebro é o receptor. E quando fazemos uma leitura, o objeto é o emissor, o cérebro é o receptor, o instrumento que utilizamos é o amplificador da informação que estamos a receber. Ok? Mas quando assim não é, quando não fazemos o estudo, nós estamos a receber permanentemente sinais. Gamas vibratórias, porque tal como diz, e dizia, aliás, não diz no seu livro, e dizia o nosso saudoso António Rodrigues, eu digo saudoso por tudo aquilo que eu li sobre ele e todo o seu trabalho. Infelizmente não tive a oportunidade de privar com ele, mas é saudoso devido ao facto de ele ter muito conhecimento, e esse conhecimento ainda hoje ser muito adotado por nós radiestesistas, e lamentavelmente não ficou muita coisa para além dos livros e de alguns alunos deles, diretos e amigos diretos, e não posso esquecer o professor António Filipe, por exemplo, foi amigo direto dele, entre outros, e na realidade o professor António Rodrigues diz: tudo o que existe e todos os fenómenos emitem vibração. Ou por outro, vibração, energia magnética. Já há uma sensibilidade, por isso existe uma sensibilidade subtil ou uma sensibilidade maior às cargas magnéticas por parte de cada uma das pessoas, dependendo da sua percepção. Não é? Não estou a falar daqueles que constroem falsas realidades em torno daquilo que estão a sentir. Estamos a falar da pessoa que realmente tem essa agudeza, essa percepção natural, e consegue chegar a um local, e os pelos do braço, eu posso vos dizer, quando muitas vezes os pelos dos braços começam a ficar altos, eu como eu costumo dizer, não fujo, mas vou tentar perceber o que é que se passa ali e qual é realmente a afetação que eu estou a receber. E daí que este vídeo não vai ser muito alargado, para realmente haver uma defesa da minha matriz energética, não é? A minha matriz energética, no fundo, está dentro do meu campo magnético, e para muita gente que não sabe, o meu campo magnético, como toda a gente, ele tem 16 polegadas de comprimento. Se eu estender o meu braço, eu estou a projetar o meu campo magnético mais 16 polegadas, quase, a grosso modo, quase 40 centímetros de comprimento para a frente. Então imaginem eu dormir com os pés perto da televisão ou perto de uma aparelhagem, mesmo estando em stand-by. As pessoas iludem-se. Eu posso vos dizer o seguinte: muitas vezes as pessoas têm os seus
interruptores de tomada de extensão ligados e acham que aquilo não é nocivo, não emite sinal. Emite um sinal luminoso e esse sinal luminoso por si mesmo também emite um feixe de verde negativo. E é esse feixe de verde negativo, se estivermos dentro do quarto em saturação, porque as paredes, sendo elas compostas também, tendo cimento, o cimento tem minerais absorçores, e ainda por cima temos também nas várias paredes, para além dos tijolos, o barro também tem alguns minerais absorçores, e temos também na estrutura de segurança do próprio prédio, principalmente nas paredes mestras, temos também pilares e vigas de ferro. Ora, estes pilares e vigas de ferro, eles vão absorver todas essas cargas eletromagnéticas. Se vão absorver a carga eletromagnética, nós estamos dentro do aquário de carga eletromagnética nociva e acabamos por, muitas vezes, não conseguir dormir de forma correta. E vou-vos dizer, eu conheço uma pessoa que me está ligada diretamente a mim, que é a minha esposa. Quando eu a conheci, ela passava as noites inteiras em frente à televisão. Ela não conseguia dormir. Vejam só o que é que aquele verde negativo, toda aquela emissão de carga eletromagnética estava a fazer no seu sistema neural, nos seus neurosensores, inclusive nas suas células do cérebro, ao ponto de vos dizer que se tornou um processo irreversível, não é? Tornou-se um processo irreversível porque ela hoje não retém muita da informação. Eu muitas vezes estou-lhe explicando alguma coisa, não é? Enquanto terapeuta que ela é, e se passar meia hora, se lhe for perguntar, quer dizer que houve todo um bombardeado durante alguns anos, imaginem, do cérebro dela, da estrutura dos três cérebros dela, foram bombardeados, o córtex cerebral dela, não é? E principalmente o hipotálamo dela, foi bombardeado por essas gamas de verde negativo, ao ponto também de vos dizer que, para além de não reter, contribuiu também, antes de me conhecer, e hoje tem essa herança, não é? Uma alteração cardiovascular e, por sua vez, também a apneia de sono. A apneia de sono pode ser influenciada por uma carga eletromagnética negativa? Pode. Não se esqueçam que o vosso coração físico, o meu coração físico, ele tem movimento. Ora, todo movimento, este movimento gera movimento magnético, que é projetado por todo o corpo, certo? Então, se ele está a receber aquele fluxo pela proximidade do aparelho de televisão, imaginem, ainda por cima dormindo com os pés direcionados para a TV. Este é um exemplo, atenção. Existem outras coisas, não é? Já falamos de micro-ondas, falamos no frigorífico, falamos na televisão, falamos nas máquinas de lavar. E agora vou falar no amigo, companheiro de toda a gente. Ninguém passa sem ele, quase. Há como que uma dependência psicótica por parte das pessoas. Telemóvel ou celular, como queiram chamar. Também ele, quando está à carga, se não estiver desligado, primeiro eu aconselho, nitidamente, a afastá-lo do vosso lugar de dormir. Mesmo para carregar. Porque, mesmo com o fio comprido, está dentro do vosso quarto a carregar, ele tem que estar ligado a uma tomada que esteja ativa. Uma tomada que esteja ativa ali, o que é que vos vai fazer? Acrescentar àquilo que já lá está. Querem fazer uma experiência? Lance-vos um desafio. Desafio este. Deixem a vossa televisão, sem lá estarem dentro, 3, 4 horas, ligada. Ah, mas professor, e se eu estou a gastar eletricidade, não estou lá a ver, melhor estar lá dentro? Não. Aconselho-vos a não estar lá dentro. Ok? Essa televisão tem que ter um comando à distância, certo?
2, 3 horas. Como se estivessem lá dentro a assistir um filme, um documentário. Mas não fiquem lá dentro nesse momento. Ok? E então, ao fim de 2, 3 horas, vocês chegam lá, apagam a televisão, mas deixam-na em stand-by. Ou stand-by com aquele piloto de acesso. Mas o professor, estou a continuar a emitir campo. Está a emitir campo. Mas se vocês fizerem uma coisa, mesmo desligando o piloto stand-by, se quiserem fazer a experiência, se o vosso quarto for estreito e a televisão estiver literalmente a menos de 4 metros da outra parede, o que vos pode acontecer é que vocês apontam o comando para aquela parede, imaginem, e, pura e simplesmente, eu no próximo vídeo vou fazer esta experiência no meu quarto e vou mostrar-vos como é possível mudar canais apontando para qualquer uma das paredes, mesmo as transversais, à esquerda e à direita, ou aquela que está atrás de mim. Eu mudo canais. Se eu mudo canais, o que é que eu estou a fazer? Estou a conectar o campo magnético de recepção e emissão do meu comando com a parede. Se a parede absorveu, o que é que ela vai fazer? Vai refletir o sinal que recebeu. Se vai refletir o sinal que recebeu, é aí que se processa o fenómeno de mudança de canais. Entendem? Então, se isso acontecer, é sinal que o vosso quarto está saturado. A razão pela qual nós, nas nossas salas, nossas televisões, deveríamos ter, e todos nós deveríamos ter, isto sim, aquilo que é recomendado, e pouca gente tem, a menos que tenha uma casa enorme, uma televisão a 6 metros do sofá onde se sentam para ver televisão. Mas, professor, os 6 metros têm a ver só com a visão? Não tem a ver com a visão. Só. Tem a ver com a visão e tem a ver com a gestão de campo magnético. Para que vocês, e mesmo assim, se lá estiverem muito tempo, aquele campo de emissão, que aquela televisão, algumas delas, e agora vejam, com tecnologias extremamente avançadas, se bem que agora possamos dizer que aquelas que trazem de 4K, que atuam muito na terminologia do 5G, o que acontece é que não emitem campos tão expandidos. Mas as televisões mais antigas, pela permanência, mesmo a 6 metros, começam a expandir o campo. E se começam a expandir o campo, se lá estão muitas horas, podem ter a certeza, e é por isso é que muitas vezes eu tenho alguns pacientes meus que começam a ficar com a visão desfocada, dores de cabeça e até têm o som baixo, não sabem que aquilo ali já houve como que uma absorção do verde negativo que vai atuar sobre os seus neurónios, sobre o seu nervo óptico e vai atuar também sobre o seu aparelho massoesquelético, lá, digamos tudo. Todos os seus órgãos, tudo aquilo que. E até, inclusive, como eu disse há pouco, uns órgãos da trilogia sagrada, a trilogia sagrada, não estou a falar só do Plus Aquecedor, estamos a falar da trilogia sagrada, principalmente o vosso fígado, que é muito afetado. Porque o vosso fígado, daí é que se diz que o fígado se zanga, porque ele recebe a energia da zanga, que é uma carga eletromagnética oposta ao seu funcionamento, e ele inflama. Certo? Então, falámos sobre campos magnéticos positivos, que são os cristais, a natureza, daí que pessoas que vivem na natureza, e eu tive o privilégio de conhecer alguns técnicos, alguns terapeutas que optaram por sair das grandes urbes, foram viver para a natureza, a sua qualidade de vida, eu se pudesse também o faria, a sua qualidade de vida mudou, embora eu moro num ponto que tem bastante espaços verdes, o que é muito bom para mim, até para carregar as baterias, para poder realmente continuar a fazer o meu trabalho, para além das terapias que eu faço, de autotratamentos assíduos que eu faço, não é? Um dia virei falar sobre as terapias que eu faço e as avaliações que eu faço em termos radiestésicos. Não faço nenhuma terapia que não passe por uma avaliação radiestésica, não é? Antes de encaminhar a pessoa para a terapia mais indicada.
existem ferramentas dentro da radiestesia, não é? Não é só o pêndulo como muita gente pensa, não é só o dual rod, não é só o arométer, existem muitas ferramentas ao nosso dispor, enquanto técnicos também para fazer as leituras, não é? Os gráficos móveis, os próprios gráficos radiestésicos, não é? Que não têm a ver com, como perdoem, os operadores de mesa radiónica, que só fizeram só adotaram alguns dos gráficos, não é? Para as suas mesas de trabalho. Quem sou eu para contestar isso? Se bem que tenho uma opinião muito própria. Agora vou-vos dizer que irei fazer um vídeo em que irei falar sobre cargas magnéticas positivas ao serviço da saúde. Agradeço a vossa disponibilidade para me ouvir. Qualquer dúvida, podem ligar para mim, para o número de telefone que eu vou dizer, de Portugal. Se quiserem ligar a partir de um país, eu passo-vos a dizer que o indicativo é 0351, país da Europa ou outro país qualquer. O número é 961755611, ou então por e-mail esse que é geral@ordeholística.pt, e podem mandar mesmo diretamente para mim, que eu terei todo dentro de aquilo que for a minha disponibilidade, terei todo o prazer em responder. Quando faço as avaliações magnéticas e energéticas dos chakras, do campo magnético, dos nádis e inclusive dos pontos de acupuntura, não é? Isto no caso terapêutico dos meus pacientes, até 72 horas eu tenho como princípio enviar um relatório de avaliação. Fico com uma cópia e envio um relatório de avaliação para os meus pacientes para terem uma noção. Nunca aconselhando a deixar de ir aos seus técnicos de oficiais de saúde, aos seus médicos, nos hospitais, nos centros de saúde, nos centros clínicos, privados ou particulares, ou públicos. Nem nunca foi o meu métier desaconselhar as terapêuticas já existentes, porque vou-vos dizer desde já que a radiestesia não é, ao contrário do que muita gente pensa, uma terapia, mas sim uma ferramenta que pode ser um auxiliar diagnóstico para todas as terapias que sejam praticadas, seja em que área for. Muito boa tarde, o meu nome é Abílio de Almeida Silva, professor holístico, radiestesia técnico, radiestesista técnico, quero dizer, fundador da Ordem Holística, sediada em Cascais, Lisboa, Portugal. E por hoje é tudo. O meu até breve, e façam o favor de serem felizes.